Eu quero, irmãos, nesta manhã, compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração alguns dias atrás, falando acerca de tempos de incertezas, vencendo com Jesus os tempos de incertezas. Eu quero deixar aqui João capítulo 21, compartilhar com vocês. É o último capítulo do evangelista João, capítulo 21 e o versículo 18 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde queria, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se encostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro disse-lhe a Jesus: Senhor, e deste, que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Versículo 23 diz assim: divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Este é o discurso que testifica dessas coisas. Esse é o discípulo que testifica dessas coisas. E as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das coisas fosse escrita, cuide que ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E amém. A igreja diz amém. Eu quero trazer uma palavra sobre vencendo com Cristo ou com Jesus em tempo de incertezas. Vencendo com Jesus em tempo de incertezas. Irmãos, estamos vivendo uma época de incertezas. Estamos vivendo uma época de insegurança. Estamos vivendo uma época aonde as pessoas, irmãos, se sentem inferiores. Estamos vivendo uma época que as pessoas não estão sentindo-se valorizadas. Eu não estou falando para o mundo, eu estou falando em relação a Deus. Tem muitas pessoas que se sentem inseguras. Tem muitas pessoas que servem a Deus, mas acham que Deus não está dando valor. E acha também, inferiores às outras pessoas em relação àquilo que Deus tem. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração, dizendo que você tem valor para Deus. Eu estou dizendo que você tem valor para Deus, porque Deus deu o seu próprio Filho para morrer por mim e por você ali na cruz do Calvário. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração, uma palavra que é individual, uma palavra que vai servir para a sua vida hoje, nesta manhã. Quando eu olho para esse texto da palavra do Senhor, eu vejo, irmãos, Jesus conversando com Pedro. Quem era Pedro? Foi aquele a qual atendeu o chamado do Senhor para a sua vida. Pedro era um daqueles 3 irmãos que orava com Jesus. Eram 12
apóstolos, eram 12 discípulos, mas dos 12, 3 gostavam de orar com Jesus, 3 eram mais próximos de Jesus. Nunca tenha raiva de alguém que é próximo de alguma pessoa. Não é porque aquela pessoa não lhe ama, ama sim, mas todo mundo tem pessoas próximas. Você tem muitos amigos, mas entre os seus amigos tem pessoas que é mais próximo de você, que você conversa, que você tem aquele diálogo, porque isso é importante. Deus coloca pessoas na nossa vida. E Pedro, Tiago e João eram os 3 discípulos que estavam sempre ao lado de Jesus em oração. Interessante, irmãos, que esses discípulos, quando nós olhamos para eles tinham defeitos grandes, mas eram homens que estavam perto de Jesus. Talvez você olhe para a sua vida nesta manhã e diga: pastor, eu tenho muitos defeitos, defeito grande. Meu irmão, o que importa é você estar perto do Senhor, que quem está perto do Senhor é santificado, quem está perto do Senhor, ele é transformado, quem está perto do Senhor tem uma vida abundante, tem uma vida renovada, tem uma vida de santidade na presença do Senhor. Jesus olhou para os seus discípulos, e o próprio João escreveu, dizendo, o Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meu amado irmão, minha irmã, hoje, nesta manhã, e você, meu amigo do Evangelho, eu quero te dizer o quanto Jesus te ama hoje, nesta manhã, e você não pode deixar as incertezas desta vida atrapalhar aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Olhe só, irmãos, o capítulo 21, a Bíblia nos mostra o versículo 18, uma palavra que Jesus disse a Pedro, dizendo aqui na sua palavra, olhe só o que diz: na verdade te digo, que quando eras moço, te cingia a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos a outro, te cingirás, e te levará para onde tu não queres. E disse isto Jesus, aí era João dizendo agora, e disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, Jesus disse: segue-me. E Pedro voltou-se e viu de lado um dos discípulos de Jesus, e disse ele a Jesus: e este aí, o que será dele? E Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me. Olhe só a palavra que Jesus deu para Pedro: o que te importa? O que te importa? Olhe só a palavra que Jesus deu para Pedro: o que te importa? Quando nós olhamos, irmãos, o capítulo de número 21, nós vemos aqui, irmão, uma série de perguntas decisivas em tempos de incerteza de Jesus Cristo. A pergunta que eu quero trazer hoje ao teu coração, que está aqui do capítulo 21, verso 18 em diante, que Jesus fala para Pedro, que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando você for velho, estender as mãos, outra pessoa te vestirás e levará para onde você não queira ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse: segue-me, Pedro. E foi neste momento, irmãos, que Pedro tirou a visão de Jesus e olhou para um dos discípulos que estava de lado. Disse: Senhor, e este aí? Aí Jesus disse: olha, se eu quiser, ele não morrerá até o dia da minha vinda. Olha que coisa linda, irmão. E ele disse: olha, o que te importa para você?
a vida dele. Olhe só, quando nós vemos aqui, irmãos, a pergunta desta manhã ao teu coração, foi a pergunta que Jesus fez a Pedro: o que te importa? É uma pergunta que Jesus está fazendo hoje nessa manhã. O que te importa? Foi a pergunta que Jesus fez a Pedro. O que te importa? O que você tem a ver com isso, Pedro? Era Jesus dizendo: Pedro, me desculpe, você não tem nada a ver com isso. Pedro, não é da sua conta. Essa pergunta, irmãos, ela é uma pergunta muito forte. Parece que Jesus estava, irmãos, brabo com Pedro, mas Jesus não estava brabo com Pedro. Não, Jesus não estava brabo com Pedro, de maneira nenhuma. Jesus queria ensinar 3 lições a Pedro. Jesus quer ensinar hoje, nesta manhã, 3 lições para nós. Se você analisar o texto anteriormente, lá no capítulo 21, voltar um pouquinho aí o contexto desse fato, a Bíblia nos mostra, irmãos, que os discípulos, eles voltaram para a velha vida. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, alguns desanimaram e voltaram ali para a velha vida. E foi quando Jesus apareceu lá no lago de Genezaré, e a Bíblia diz que quando eles viram um homem lá fora, aquele homem gritou: ei, tem alguma coisa para comer? E eles disseram: não tem nada. Então jogue a rede para o lado direito. E a Bíblia diz que quando eles lançaram a rede, pegaram grandes peixes. E diz a Bíblia Sagrada que naquele momento Pedro olhou e viu que era Jesus de Nazaré. Pedro mergulhou na água, Pedro nadou até Jesus, e Jesus já estava com um peixinho assado na brasa. Ele disse: sente aqui que eu quero conversar com vocês. E naquele momento, irmão, Jesus estreita o diálogo. E Jesus começa agora uma série de perguntas. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Olha só, irmãos. E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E pela segunda vez Jesus disse: Pedro, tu me amas? E pela segunda vez Pedro responde: te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta a Pedro a mesma palavra: tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas nesta terceira vez, irmão, o texto ele mostra como Pedro se sentiu. Pedro ficou magoado, Pedro ficou triste com aquela pergunta que Jesus fez para a ele pela terceira vez. E a Bíblia nos mostra, irmão, que naquele momento, Jesus, ele dá instrução para Pedro, dizendo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero ver você envolvido na minha chamada. Eu quero ver você envolvido na minha obra. E ali começou um diálogo, irmãos, com Pedro. E a Bíblia nos mostra, irmão, que Pedro começou a ouvir as palavras de Jesus para ele. E Jesus revelou o futuro de Pedro. Olha que coisa linda. Jesus revela o futuro de Pedro. No versículo de número 18. Olha, Pedro, na verdade te digo, que quando era mais moço, você se cingia, se vestia e andava por onde quer que você ande. Mas quando você for velho, alguém vai lhe cingir, alguém vai lhe levar para lugar que você não queria ir. E o interessante, irmãos, que quem está relatando isso é João. É João que está relatando este fato. E você vai entender no discorrer dessa mensagem o que Deus quer falar ao teu coração hoje, nessa manhã. Olha só que Jesus, ele estreita um diálogo com Pedro.
Jesus estava preocupado com Pedro. Jesus está preocupado contigo hoje, nesta manhã, para que você enxergue a grande chamada que Ele tem na tua vida. E você não pode deixar nada atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Pedro estava vivendo um tempo de incertezas. E Jesus naquele momento estreita a comunhão com ele. E Jesus relata para ele: olha, Pedro, você é jovem, você faz o que quer, mas você vai envelhecer. Jesus estava dizendo: olha, Pedro, tu não vai morrer agora não. Você vai ainda envelhecer, vai ficar velho. Mas a obra que eu tenho na tua vida é grande. E a sua vida vai glorificar ao meu nome. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que naquele momento Pedro tirou os olhos de Jesus. Ele ficou preocupado em relação à vida de outrem. Ele disse: olha, eu vou ficar velho, eu vou morrer. E este aí apontou. E o próprio João relata que apontou para ele. Ele não falou o nome de João. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que Pedro, irmãos, ele tinha insegurança na sua vida. Ele disse: e este aí? Aí João escreve: ele apontou para mim, que eu sou o discípulo amado do Senhor. Olha só, João escreveu. E João ainda disse mais, que quando Jesus disse: o que te importa? Se eu quiser que ele viva até a minha vinda na terra, ele vai viver. Aí alguns discípulos e Pedro entenderam que João não iria morrer. João ia ficar vivo até o dia do arrebatamento. E o próprio João escreve aqui, irmão: não foi isso que Jesus quis dizer aos discípulos. Ele disse: se eu quiser, ele vive até a minha vinda. O que te importa? Segue-me. Pedro esclarece aqui, irmão, para nós nesta manhã e para o teu coração nesta manhã, dizendo: olha, Jesus não quis dizer que ele vai viver eternamente no corpo ali, até Jesus vir. Quer dizer, ele vai ficar vivo até Jesus vir. Não era isso que Jesus queria dizer. Jesus queria dizer: o que te importa? Olha o que João disse, irmão. A Bíblia nos mostra, irmãos, algo importante. Eu fiz uma pergunta lá na congregação de Antônio Lins. Eu disse: irmão, qual é o discípulo amado de Jesus? Todo mundo gritou João. Eu disse: não, não é João o discípulo mais amado de Jesus. É todos os discípulos. E você que é amado de Jesus. O próprio João escreveu a punho aqui dizendo que ele era o discípulo amado de Jesus. Pastor, por que ele dizia que ele era o discípulo amado de Jesus? Ele era exaltado? Ele queria se aparecer? De maneira nenhuma. João se sentia amado por Jesus. João se sentia amado. É por isso que João escreveu isto. Porque foi que Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Pedro, tu me ama 3 vezes, irmão. Pedro declarou seu amor para Jesus. Eu não vejo aqui nenhum discípulo, fora Pedro, declarando seu amor para Jesus. João dizia que era amado, porque João se sentia amado. E Pedro teve o privilégio de dizer o seu amor para Jesus. Está entendendo o que Deus está falando hoje, neste dia? Foi João que escreveu que ele era o discípulo amado, porque ele se sentia amado. E quando você olha para o texto, irmão, parece que Pedro, irmão, se sentia inferior. Pedro achava que não era amado. Aí Pedro olhou, podia olhar, irmão, para Mateus, podia olhar para Tiago, podia olhar para Judas, mas não olhou. Podia olhar para Bartolomeu, mas disse: e esse aí? Porque ele achava que João era mais amado do que todos os discípulos. Irmão, João tinha defeito. A Bíblia diz que quando Jesus estava pregando o Evangelho, ele chegou na cidade de Samaria para anunciar o reino do céu. Já estava de noite, anoitecendo. E ele disse: olha,
E ele pediu para João e Tiago: arruma aí um local para eu descansar, uma hospedagem. E eles saíram. E quando eles voltaram, disseram: olha, Jesus, não achou hospedagem não. Quando disse que era para o Senhor, e o Senhor judeu disse que não tem hospedagem. Quer que eu ore, que a gente ore aqui agora, e desça fogo do céu, e mate e torre todo mundo? Aí Jesus olhou: ô rapaz, você ainda não entendeu a minha obra. Você não sabe que espírito sois. Olhe só, irmão. João ficou revoltado. E olha que era o discípulo que se sentia amado. Era o mais quietinho. Que a própria Bíblia Sagrada, a Bíblia nos mostra que Jesus colocou até um apelido nele. Chamou ele de filho do trovão. Filho do trovão. Pedro só andava com espada. Mas mesmo assim, irmão, eram os crentes de oração. Pedro, Tiago e João. Eram os brabos, mas eram crentes de oração. Eram os crentes que estavam na presença do Senhor. Então a palavra que eu quero trazer para o teu coração é essa. Quais são as tuas incertezas? Qual é a tua insegurança hoje, nesta manhã? Qual é por que você às vezes se sente inferior no meio dos irmãos na igreja? Eu quero te dizer, meu amigo, que a tua vida tem valor para Deus. E Jesus queria ensinar, ou melhor, ensinou 3 lições a Pedro. A primeira lição que Jesus ensinou a Pedro é continuar olhando para Jesus. Quando ele estava naquele diálogo tão gostoso com Jesus, ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos em João. Ele tirou os olhos do diálogo, irmãos, para olhar para João. E foi naquele momento, irmãos, que nós percebemos que não devemos jamais tirar os nossos olhos de Jesus. Os nossos olhos têm que estar permanentes no Senhor. Não importa se nós tenhamos um mês de convenção, 10 anos, 20 anos, não importa. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus por nada. É impressionante, irmão, versículo 18. Porque Pedro, ele tira os olhos de Jesus para olhar para o ser humano. Olhou para o homem. Pedro, irmão, ele sempre tinha essa mania de tirar os olhos de Jesus. A Bíblia nos mostra, irmão, na palavra do Senhor, que Pedro teve coragem extraordinária quando estava em um barco em tempestade, junto com os seus discípulos. E quando ele viu Jesus andando nas águas, ele disse: Jesus, todos achavam que era fantasma, mas Jesus disse: sou eu, não temas. Ele disse: Senhor, se és tu, deixa eu ir até onde o Senhor está, aí no mar. Aí Jesus disse: venha, olhando para mim, você vai fazer milagres. Olhando para mim, acontecerão coisas grandes na sua vida. E Pedro, olhando para Jesus, saiu do barco. Olhando para Jesus, começou a andar sobre as águas. Havia tempestade. A tempestade ainda não tinha parado. Pedro, olhando para Jesus, ele enfrentou as tempestades. Não importa a tempestade da tua vida, se você está olhando para Jesus, você vai andar sobre as tempestades. Mas a Bíblia nos mostra que naquele momento Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, olhou para o vento. E quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele disse: Senhor, socorre-me. E naquele momento Jesus deu passo, pegou na mão dele, colocou no braço, pastor, não, colocou ele sobre as águas de pé. Você andou nas águas e vai voltar para o barco andando nas águas, mas não tire os olhos de mim. Pedro tirou os olhos de Jesus. Mesmo na tempestade, irmão, se os seus olhos saírem em Jesus, não importa o que você esteja passando agora, você vai ter vitória de Deus na tua vida, olhando para Jesus. Mas Pedro tinha mania de tirar os olhos de Jesus. Por quê, irmão?
porque Pedro estava inseguro. Quando Jesus perguntou a ele 3 vezes: tu me ama? Tu me ama? Porque Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes. Jesus disse: olha, é necessário que o Filho do Homem compadeça e morra na cruz. E Pedro disse: não, Senhor, longe de mim. Se você for preso, eu vou contigo. Se você morrer, eu vou contigo. E a Bíblia diz que ele tirou os olhos de Jesus. Mais uma vez, Pedro tirou os olhos de Jesus. E por ele ter tirado os olhos de Jesus, ele achava que Jesus não amava mais. Ele achava que Jesus, a obra que Jesus tinha na vida dele tinha acabado. E ele voltou para a pescaria. Mas Jesus chegou para ele: olha, eu não vou dizer que eu te amo, porque tu sabe que eu te amo. Mas vou fazer uma pergunta: tu me ama, Pedro? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Apacenta a obra. Faz a obra que eu coloquei nas tuas mãos, na tua vida. Era isso, irmãos, que Jesus estava tratando com Pedro. E quando Jesus terminou de falar isso, Jesus começou a revelar a ele aquilo que tinha para fazer na vida dele, e que a vida dele lá no final ia glorificar o nome dele. Mas naquele diálogo, irmãos, ele tirou os olhos de Jesus. Ele se preocupou com outra pessoa. Meu irmão, não se preocupa com a vida de outra pessoa, porque a obra que Deus tem na tua vida, Ele também tem na vida de outras pessoas sobre a face da terra. O que Deus queria era que Pedro estivesse com os olhos focados nele. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas coisas ruins acontecem na minha, na sua vida, quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor. Os olhos de Jesus, tirando os olhos de Jesus e olhando para homens. Não faça isso. Coloque os teus olhos no Senhor. Jesus não nos chamou em nenhum momento para nós olharmos para homem, para nós olharmos para a pessoa, para nós olharmos sim para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Então a primeira realidade que nós estamos aprendendo nesta manhã é que nós não devemos jamais tirar os nossos olhos de Jesus. Você e eu devemos permanecer firmes, olhando para Jesus. Porque quando nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos em homens, nós nos entristecemos. Nós perdemos aquela sensibilidade com Deus. Porque não tem ninguém perfeito, mas olhe para aquele que é perfeito. Olhe para aquele a qual venceu a morte. Olhe para aquele a qual tem o poder de dar vida. Olhe para aquele que tem o poder de transformar a tua história, que veio e não pecou, não teve pecado, ressuscitou e reatou a nossa comunhão com Deus. O nosso coração se entristece, o nosso coração fixa no lado negativo quando nós olhamos para homem. O nosso coração tem a tendência de sair do ambiente do amor quando nós olhamos para homem. Mas quando nós olhamos para Jesus, nada atrapalha aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então a primeira lição que Jesus nos ensina através de Pedro era não tirar os olhos de Jesus. Pedro se preocupou com João. Pedro queria saber como ia ser a vida de João. Meu irmão, eu tenho meus filhos, e eu não me preocupo com aquilo que Deus tem na vida do meu filho, porque eu sei que o que Deus tem para fazer é grande, se eles estiverem no caminho do Senhor. Eu não devo me preocupar, eu tenho que me preocupar primeiro do meu relacionamento com Deus. Eu oro pelos meus filhos, eu prego para a minha família que ainda não conhece Jesus, mas depois que entrega a vida para Jesus, é Ele e Deus. A obra quem vai fazer é Deus. Pedro queria saber o que Deus ia fazer com João. E Jesus disse: o que te importa?
Se eu quiser ficar com Ele até o arrebatamento, eu fico com Ele. O importante é você olhar para a sua vida, é você olhar para a tua chamada, é você olhar da cá, machando e comodecar, para aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Não tire os teus olhos de mim. Da tua casa, da tua casa cuido eu, diz o Senhor nesta manhã. Aquieta o teu coração e olhe para mim, diz o Senhor nesta manhã, porque eu tenho coisas grandes. Assim como Jesus revelou a Pedro aquilo que tinha para fazer na vida dele, Jesus tem nesta manhã também revelar para você aquilo que tem para fazer na sua vida. Jesus disse: olha, Pedro, a tua vida vai me glorificar. E Pedro agora queria saber da vida de outro. Irmão, a vida de outro é ele e Deus. A vida de outro é ele e Deus. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor. Irmãos, Pedro não precisava, diante do autor da vida, fixar a sua mente em morte, em pensamentos ruins. Não. Eu vou morrer, e ele? Como vai ser ele? Eu disse: se eu quiser ele vive, porque ele está preocupado com a morte. Pedro estava preocupado. Irmão, Jesus disse que ele ia envelhecer, não ia nem morrer naquele momento, ia envelhecer. Por que foi, irmão, que Pedro lá na prisão, quando foi Pedro, Tiago foi morto a fio da espada, Pedro foi levado para a prisão, Pedro lá preso, amarrado, lá preso, com corrente, Pedro dormiu na prisão. Irmão, ia ser morto no outro dia. Pedro iria ser morto no outro dia. Era o decreto. Vamos matar ele no outro dia, diante de todo mundo. Qual é o homem, qual é a mulher que vai dormir sabendo que vai morrer amanhã? Ninguém, irmão. Mas Pedro, irmão, estava debaixo de promessa. Pedro entendeu lá na frente: olha, Pedro, tu é jovem agora, mas você vai envelhecer. Pedro ainda era já lá na prisão, disse: olha, eu tenho promessa, algo vai acontecer. Pedro estava lá e a igreja estava orando: Senhor, Pedro está preso. A gente quer ouvir a palavra, quer ouvir o evangelho. Pedro está preso, Pedro tem promessa. Aí ele disse: anjo, desce daquela prisão, toca ali daquelas correntes, vai cair por terra e manda Pedro te acompanhar, porque as portas vai se abrir. Da lá machando e comodecar. Aí Pedro, irmão, começou a entender a obra que Deus tinha na vida dele. A partir daquele momento, Pedro não tirou mais os olhos de Jesus. Se Pedro na prisão não tivesse os olhos no Senhor, estava acabado. Ele ia morrer no outro dia, mas ele estava lá: Senhor, eu creio naquilo que o Senhor me falou. Os meus olhos estão postos em ti. Lembra de Josafá? Os inimigos se levantaram. Josafá estava em um governo de paz, tranquilidade, reinando. Aí chegou lá o aviso, né? Hoje é o telefone toca: olha, está acontecendo isso e aquilo. A Bíblia diz que ele teve medo, mas não se deixou dominar pelo medo. É normal a gente ter medo, mas não pode ser dominado pelo medo. E Josafá, irmão, naquele momento, quando teve medo, a Bíblia diz que ele convocou o povo, convocou os anciãos, as mulheres, os jovens, os adolescentes e até as crianças. Ele disse: vamos jejuar, vamos pagar um preço, vamos colocar nossa sensibilidade diante do Senhor. E foram ao templo para orar. Ele disse: olha, Senhor, uma grande multidão tem se levantado, eu não tenho força, eu não sou nada sem ti, mas o nosso olho está posto em ti. E naquele momento Deus levantou o profeta e disse: aquietai-vos, a peleja não é vossa, diz o Senhor, é minha. A peleja é minha. Eu vou dar vitória sobre esta multidão, para saber que eu sou Deus da vida de vocês. Por quê? Porque os olhos dele estavam postos no Senhor. Não tire os teus olhos de Jesus por nada. Não tire os olhos nesta manhã de Jesus por nada. Levante a tua mão e glorifique a Deus aí em casa, meu irmão. Não retire os olhos de Jesus por nada.
Pedro lá na frente entendeu isso. Lá na prisão ele dormiu. Porque muitos pregadores já perguntam, como foi que Pedro dormiu? Porque ele estava olhando para Jesus. Quem olha para Jesus está seguro. Louvado seja. A segunda lição que Jesus queria ensinar a Pedro. A segunda lição que Jesus queria ensinar a Pedro é que a caminhada é única. Vou repetir de novo. A caminhada com ele é uma caminhada única. Não entendi, pastor? A sua caminhada com Jesus é única. Você não é mais um na obra de Deus. Você é um entre aqueles que Deus levantou para fazer uma grande obra. Pedro estava se sentindo mais um. Só apenas um, e ele estava preocupado com o outro, porque se achava apenas mais um na obra. Mas ele não era mais um. Ele era um entre aqueles milhares e milhares e milhares e milhares que Deus tem chamado para fazer uma grande obra. Eu quero dizer, e eu profetizo pela palavra, você não é mais um hoje, nesta manhã, de maneira nenhuma. Você é um entre aqueles e aquelas que Deus chamou para fazer uma grande obra. Jesus queria que Pedro compreendesse isso. É por isso essa palavra que aparece no primeiro momento ser agressiva. O que te importa? Mas era uma palavra, irmãos, a qual mostrava a Pedro que ele estava trilhando no caminho certo. O caminhar com Jesus começou a se interessar na caminhada. O próprio João anotou isso aí. A qual Jesus estava falando? Jesus estava falando, não é que eu ia viver até o arrebatamento, não. Jesus estava dizendo, se ele quiser fazer algo, ele faz com quem ele quer. E não se preocupe com a vida de outro. Então era isso, a segunda lição era essa, que a tua caminhada com Jesus é única. Jesus diz, quanto a você, siga-me. Olha que coisa linda, irmão. O que te importa? Segue-me, anda comigo, caminha comigo, viva a sua vida comigo, trabalhe junto comigo. O que te importa o outro? O importa é você e eu. Aquilo que eu tenho com você é único. Aquilo que Deus tem com você, minha irmã, é única. Aquilo que Deus tem com a tua filha é único. Aquilo que Deus tem com o teu marido, com a tua família é único. Então vá adorando a Deus, porque o que Deus tem com você é coisa única. É seu, não é de mais ninguém. O que Deus tem com você é você e Deus. Adore Ele nesta manhã. Jesus está dizendo, segue-me. Segue-me, não olhe para outro, segue-me, ande comigo, que você vai ver um milagre dentro da tua casa. Você vai ver um milagre no meio da tua família. Adore ao Senhor nesta manhã. Deixa que João cuide eu. Agora neste momento está eu e você. É um processo, é uma comunhão intensa. Olhe que Pedro deixou de falar com Jesus para olhar para João. Olhe só, irmãos. Olhe só, estava havendo um relacionamento. Jesus ainda estava conversando com ele acerca da obra, do projeto, e ele naquele momento tirou os olhos e disse, e ele? Já estava na mente dele, irmão. E o outro, que ela nem disse João, e aquele ali, apontou para lá. Porque ele achava que Jesus amava mais ele do que a Pedro. Mas eu quero te dizer mais uma vez, Jesus te ama. Lembra na oração sacerdotal? Jesus disse, olha, aquele que tu me deste, nenhum se perderam, senão o filho da perdição. E o mesmo amor, Pai, que o Senhor tem por mim, o Filho, é o mesmo que você tem com aqueles que te aceitaram como Senhor e Salvador. Irmão, o mesmo amor que Deus tem por Jesus é o amor que Ele tem por você hoje, nesta manhã. O amor é igual.
é para você estar dando glória. Fica aí se sentindo inferior, fica aí se sentindo desamado de maneira nenhuma. Jesus te ama, Jesus tem coisa grande para fazer na tua vida. O melhor de Deus virá na tua vida e não tardará. Agora tem uma coisa: os teus olhos têm que estar postos no Senhor, e você tem que entender que a tua caminhada com Ele é única, é para o céu, é para a presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A minha caminhada é reta, não é para a direita, não é para a esquerda, não é para trás, é andando, vai andando, porque a porta não vai entrar você e filho, mulher, esposa, não, entra um por um na porta da salvação, e a porta não vai, não vai a porta se enquadrar na minha vida, não. A porta que Jesus abriu, você vai ter que se enquadrar dentro dela, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se manifestou de modo único, de modo ímpar para cada um de nós. Eu lembro quando Jesus se revelou para mim. Você lembra quando Jesus se revelou para você através da pregação, através de alguém? Você chegou e levantou a mão e Jesus se revelou para você e disse: o caminho comigo é único, é daqui para o céu, é daqui para Jerusalém celestial, é único. Era isso que Deus está dizendo: olha, Pedro, o teu caminho comigo é único, não tira os olhos de mim, não. O que eu tenho para fazer na tua vida eu vou fazer, o que eu tenho para fazer na vida de João ou de outro discípulo eu vou fazer. Aí é eu e ele, agora sou eu e você. Não quebra o diálogo, não tira os olhos de mim. Eu ainda tenho coisas grandes para revelar para a tua vida. E Pedro tinha mania de tirar os olhos do Senhor. Não tire os olhos de Jesus por nada. Chegou a notícia, você vai olhar: olha, Jesus, a notícia chegou, mas o Senhor é maior do que as notícias ruins. O Senhor é maior do que as tempestades. O Senhor é maior do que as lutas que tem se levantado. O Senhor é maior do que gigante. O Senhor fez gigante cair por terra. O Senhor fez muralha descer por terra. Por quê? Porque os olhos de Davi estavam postos em ti e o gigante caiu. Os olhos de Josué estavam postos em ti e a muralha desceu por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Josafá viu uma multidão de exércitos inimigos cair por terra, porque os olhos dele estavam fixo no Senhor. Qual é a tua luta nesta manhã? Quais são as batalhas que têm se levantado na tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vou concluir, porque vai ter uma segunda mensagem aqui daqui a pouco. Mas eu quero te dizer, meu amigo, hoje nesta manhã, dizendo para você: o caminho é único, não existe outro caminho. O próprio Jesus disse lá em João 14, o versículo é dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O meu caminho é único na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Criador dos céus e da terra. O nosso Deus, Ele é tremendo, irmão. Se você vê o texto, um ama ao Senhor e o outro o Senhor ama. Não era isso para ele. Jesus pergunta para mim: tu me ama? Quer dizer, ele pergunta para mim se eu amo ele, mas ele ama o outro. Mas Pedro não entendeu que o outro, que era João, se sentia o que, irmãos? Amado. Quando alguém perguntar: qual é o discípulo que Jesus mais amava? Você diz: todos. Mas na Bíblia está João, porque João escreveu. João se sentia amado. Nenhum discípulo aqui disse que era amado de Jesus. Não, João se sentia amado. Por isso que João, irmão, estava sempre na presença de Jesus. Toda vez quando sentava na cadeira, João disse: eu quero ficar perto dele. Eu quero ficar pertinho do mestre. João se sentia o que, irmão? Amado. Na hora quando ele se encostava perto do mestre, aí o mestre colocava a mão no ombro. Coloca a mão no meu ombro. Aí o mestre colocava a mão no ombro. Aqui a mão no ombro assim, ó. Aí João se sentia o que, irmão? Amado. É por isso que João escreveu: o discípulo a qual Jesus ama. Jesus te ama. Glorifique ao Senhor neste dia. O que Pedro estava fixando numa certeza de, como disse, era antes. Todos nós temos a certeza de que Jesus não volta antes. Ali naquele momento ele achava que era depois da morte, mas não era. Era porque Jesus disse: olha, o que eu tenho para fazer na vida dele eu faço como eu quero. Se ele quiser que viva, ele viva. Se não quiser, ele morre. Era isso que Jesus estava dizendo acerca de João
para Pedro: Pedro, fixe teus olhos em mim. E a terceira coisa, irmãos, que nós olhamos aqui na Bíblia Sagrada, a terceira lição, significa comparação. Repita comigo aí: comparação. É uma das piores coisas, é você se sentir inferior. Então, Pedro queria se comparar com Pedro, com João. Olha, e ele, como é que vai ser? Ele está preocupado com comparação. Então a lição, comparação, não se compare com ninguém. Por quê, pastor? Porque a comparação, quando não seja inveja, ela é uma antessala para a inveja. Querer ser comparado a outro. Pedro disse: olha, irmão, não queira se comparar a mim, mas eu imito Jesus e você pode imitar a mim, a qual eu faço aquilo que Jesus fez. Eu ando como Jesus andou, eu falo como Jesus falou. Irmão, imitar alguém é uma coisa, mas se comparar a outro, irmão, nunca faça isso. Pedro, irmão, olhou para João, e ele que vai acontecer com ele. Então Pedro estava se comparando. Comparação na sua vida, na sua história, na sua trajetória. Comparação no agir de Deus, irmão. O agir de Deus é diferente em cada vida sobre a face da terra. Eu quero te dizer, aquilo que Deus tem para fazer com você é único. Não se compare com ninguém. Então Pedro, irmão, estava preocupado. Ele se sentia inferior. Meu irmão, não se sinta inferior a ninguém, não se sinta melhor do que ninguém. Apenas olhe para Jesus, imite Jesus na terra, imite pessoas que andam com Deus, mas não queira se comparar com ninguém. É perigoso quando a gente quer se comparar com alguém. Louvado seja, comparar com a sua família com outra. Eu quero comparar a minha família com outra. Faça isso não. Sirva a Deus, você e sua casa, e Deus vai agir na sua vida. Não queira se comparar com ninguém, não queira ir de frente para ninguém, mas aí aquele ali, Senhor, como é que vai ser a obra? Não, se preocupe com a sua vida. O que Deus tem para fazer com você são coisas grandes. A Bíblia nos mostra, irmãos, que quando Abraão tinha cerca de quase 100 anos de idade, a Bíblia diz que ele orou a Deus. Ele queria ter um filho. E a Bíblia diz que Sara engravidou. E o escritor aos Romanos, que é o apóstolo São Paulo, ele diz que Abraão não olhou para o seu corpo amortecido, que era quase 100 anos. Não olhou para o ventre de Sara, que era impossível a mulher de 90 e tantos anos ter filho. Mas ele olhou para Jesus. Ele olhou através da fé, glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Abraão, ele não se sentiu inferior a ninguém. Por quê? Porque ele abraçou a promessa, a chamada de Deus na sua vida. Abrace a chamada de Deus na sua vida. Quando você começa a se comparar a sua vida com a vida de outro, você está numa antessala, a qual a Bíblia chama de inveja. Então o que Jesus mostra é que Pedro, siga-me. Quando você me seguir, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. A palavra do Senhor para Pedro foi essa: o que te importa? Segue-me. Não se preocupe com outro. Siga-me. Siga-me, você, sua esposa, sua casa, sua família. Siga-me, porque o caminho comigo é único na sua história. Siga-me hoje, nesta manhã. Siga o Senhor nesta manhã. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Siga-me. Em outras palavras, Pedro, não interessa o que eu vou fazer na vida de João, na história de João, na história de outra pessoa. A sua história é comigo. A sua história é única. A sua história é individual. A tua história é profunda comigo. Pedro, eu vou abençoar você também. Fica comigo. Siga-me. Continua me seguindo. É o desafio que Deus faz hoje, nesta manhã. Segue-me. Siga.
Quando Jesus olhou para Mateus, que estava na coletoria, trabalhando ali no estado de Roma, ali em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: segue-me. E quando ele olhou para Jesus, ele atendeu o chamado do Senhor, seguiu o Senhor. Ele seguiu, ele não se sentiu inferior. Por quê? Porque quem chamou é o poderoso, quem chamou é o autor da vida, quem chamou é aquele que faz promessa e cumpre, quem chamou é aquele que dá a vida, é aquele que transforma, é aquele que tem poder de fazer coisas grandes, é aquele que te chama hoje nessa manhã: segue-me, segue-me. Foi a palavra que Jesus deu para Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra, João ele termina assim dizendo sobre o seu texto: foi por isso que se espalhou entre o rumor daqueles discípulos naquele momento, acerca da sua morte. Então Pedro começou a entender que o importante é seguir a Jesus. Pedro, não se preocupe. Irmã Maria, João, Marcos, não se preocupe hoje nesta manhã. Irmão José, não se preocupe hoje nesta manhã. Não queira de maneira nenhuma se comparar com ninguém. Não se compare com ninguém. Imite sim aqueles que imitam o Evangelho, aquele que imita alguém, mas se comparar não, porque a chamada de Deus na tua vida é uma chamada única. Coloca os teus olhos nesta manhã no Senhor, que o que Deus tem para fazer na tua vida são coisas grandes. Vou repetir: o que Deus tem para fazer são coisas grandes. Para concluir, você viu a cena aqui nesse texto, no capítulo 21, que nós encontramos Pedro, Jesus atrás dele, e os discípulos aqui em Jesus, dizendo: amado João. Você viu aqui nesse texto, que Jesus estava preocupado, achando que Jesus amava mais a João do que a Pedro. E Pedro começou a entender que o amor de Jesus é universal por todo mundo. Por isso que Jesus disse lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus foi universal. Ele ama tanto o crente como o pecador. Todos Ele ama. O que aborrece a Deus é o pecado, é a desobediência, é o homem se distanciar de Deus. E o que entristece a Deus é alguém que serve a Deus, mas tira os olhos do Senhor Jesus e coloca os olhos nos problemas, na diversidade do mundo. Passamos por uma pandemia, muitos de nós tivemos percas na pandemia, mas os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Nada pode abalar a nossa fé, nada pode abalar a nossa comunhão. Pessoas se levantam contra a igreja de Cristo, como estamos vendo hoje, considerando a igreja inferiores, dizendo que a igreja, irmãos, tratando a igreja como se fosse algo qualquer. Não, a igreja, irmãos, ela é santa, ela é poderosa. A igreja está na terra para resgatar a vida. A igreja está na terra para transformar vidas sobre a face da terra. A igreja está no mundo porque ela tem a luz que é Jesus de Nazaré. A igreja está no mundo porque tem a paz que o mundo não tem. A igreja está no mundo porque tem a verdadeira comida, a verdadeira bebida, que vai além desse mundo, que segue até os anais da eternidade. É essa igreja que nós servimos ao Senhor. É essa igreja que somos nós, que somos a mente de Cristo. Era isso que Deus queria, que Jesus queria colocar na mente de Pedro. Era o seu valor na obra de Deus. É que ele compreendesse que a sua chamada era grande, para pregar a palavra, para levar luz ao gentio, para levar luz onde há treva, para levar saúde onde há doença, para levar paz onde tinha guerra. Era isso que Jesus tinha para fazer na vida de Pedro. Olhe para Jesus nesta manhã, e eu concluo esta palavra dizendo: o que te importa? Se eu quiser, aquele pessoa vive até a minha vinda. Se eu quiser, eu faço isso. Mas o importante
é você olhar para mim. O importante é você, neste dia, caminhar no caminho único. É você entender que não deve se comparar com ninguém, porque aquilo que eu tenho para fazer é coisa grande. Número 1, não se sinta inferior. Número 2, você não é mais um aqui na obra, não. Você é um entre aqueles que Deus tem chamado. Terceiro, não se sinta inferior por nada, porque o que Deus tem na tua vida é grande. E Jesus te diz nesta manhã, eu te amo. Jesus diz hoje, nesta manhã, de novo, eu amo você. Agora você me ama? Segue-me. Você me ama? Então olhe para mim. Você me ama? Então trilhe o caminho único meu que eu coloquei você para trilhar aqui na terra. Eu quero neste momento, irmão, fazer uma oração. Mas antes da oração, eu quero perguntar se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus aí na live. Tem alguém que não se sentia amado